Selva a todos. Pessoal, nós vamos dar continuidade agora aqui ao nosso conteúdo. Vamos trabalhar aqui agora o capítulo 6, ok? O que trata o capítulo 6 aqui? Vamos falar sobre a tecnologia e produção no espaço mundial. Pessoal, falando em tecnologia, produção no espaço mundial, eu estou falando que a tecnologia ela está associada a quem? À produção. Porque se você evolui, se você aumenta a tecnologia, se na verdade, ela vai causar aqui um impacto positivo e muitas vezes negativo na produção dentro do território mundial, ok? Então, para você ter uma ideia, eu vou dar exemplo aqui para vocês vou colocar aqui, ó, exemplos, né? Nós temos aí a globalização e dentro, né, da questão de globalização, nós temos, por exemplo, como as empresas. Nós temos a Coca-Cola, nós temos a Samsung, nós temos aí a Sony, Keyworld, nós temos o Audi, Toyota. Então, todas essas empresas que estão ligadas à transformação, à globalização, elas passaram por um processo de transformação, de melhoria nos seus bens. Tranquilo? Então, vamos lá falar um pouco sobre as modificações. Coloca aqui. Modificações. Ok? Professor, modificações aonde? No espaço mundial. Ok? Modificações no espaço mundial. Então, vamos lá. Vamos ver aqui alguns exemplos de modificação no espaço. Tranquilo? Vamos lá. Vocês já ouviram falar na máquina de datilografia? A máquina de datilografia é aquela máquina onde ela não tinha ligação com energia. E ela era uma força mecanizada, ela era movida à mecanização, tranquilo? Ou seja, a força humana, tranquilo? A máquina de datilografia, ela foi, como se diz? Ela foi alterada, ela foi mudada, substituída pelo computador. Ok? Outro exemplo, nós temos aqui, ó, o telefone. Hoje é celular, tranquilo? Aqueles telefones antigos, outras máquinas fotográficas. Máquinas fotográficas, ok? Então, essas máquinas fotográficas aqui, ó, elas vão estar ligadas, elas foram substituídas pela máquina digital. Tranquilo? Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, desde os primórdios, né, a Terra, na verdade, nós passamos por um processo de transformação, de mudanças, certo? Eu vou dar um exemplo aqui para você de mudanças dos seres humanos. Vou dar um exemplo lá. Olha só, as primeiras casas, né? Primeiras casas, elas eram onde? Em cavernas. Muitas ainda são. As casas evoluíram, dependendo do lugar de onde eles estão, certo? Você vê aí as ocas dos índios. Ok? Então, essas tecnologias, essas mudanças que foi citada aqui em cima, elas vieram, na verdade, impactar no mundo, tranquilo? Aqui em casa, eu tenho um ferro de passar
de herança da minha mãe, né? É um ferro de passar a brasa, ok? Talvez você já tenha ouvido falar nesse tipo de ferro aí. E hoje você tem ferro de passar, certo? Movido a energia, tranquilo? Hoje você consegue, através de telefone, você consegue conversar com as pessoas. Pessoal, a gente só está tendo essa aula aqui, por quê? Porque nós tivemos um avanço da tecnologia. Graças ao avanço tecnológico, as coisas melhoraram. Imagine se fosse na década de 20, onde nós tínhamos ali a gripe espanhola, a peste negra. Como é que a gente iria fazer para estudar? Como é que a gente ia fazer para se comunicar, saber das notícias? Hoje você sabe das notícias em tempo real, certo? Então, todos nós, na verdade, aqui já passamos por um processo de mudanças, né? As técnicas, elas foram sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo. Alimentos foram sendo alterados, certo? Alguns desafios colocados pela natureza também foram vencidos pelos seres humanos. Por exemplo, hoje a natureza ela cria aqui os vulcões, tranquilo? E antigamente você não conseguia ver quando o vulcão entrava em erupção. Hoje você consegue detectar quantas horas, quantos dias o vulcão ele consegue entrar em erupção. Então nós tivemos aqui um processo de mudanças, né, tecnológicas. E falando em tecnológica, ela já está ligada à tecnologia, tranquilo? Então, essas técnicas que estão ligadas à tecnologia, as técnicas, na verdade, são habilidades, ok? Elas são habilidades, elas são, coloca aqui, habilidades. Elas vão ser o quê? Conhecimento de vários processos, tranquilo? E a tecnologia, ela já passou a ser modificada, introduzida do século XVII para o século XVIII, tranquilo? Vou colocar aqui, ó, evolução tecnológica. Essa evolução tecnológica, certo? Ela veio do século XVII ao 18. Foi aonde ela apareceu. Tá errado. Foi onde ela apareceu. Professor, de que você está falando? Eu estou falando que essa revolução tecnológica ela apareceu logo na primeira revolução. Ela apareceu logo na primeira revolução industrial. Ok? Beleza? E a partir daí, ela veio passar por alterações. Você sabe que surge aí o computador, surge a internet, surge o sistema de computadores, os programas de computadores. Você sabe que o primeiro computador do mundo, né, ele passou aí a ter um tamanho de... Só o disco rígido dele é o tamanho de uma roda de um caminhão. Tranquilo? Então, com essas revoluções, com essa revolução industrial aqui, ó, ela tem aqui os impactos dela. Vou colocar aqui, ó, revolução industrial, impactos. Ok? Professor, o que ela trouxe de impactos para a nossa região? Né? Que tipo de impacto? Foi impacto negativo? Foi impacto positivo? Pessoal, de impactos negativos, nós temos aí a exploração desordenada dos recursos minerais. Pessoal, procure anotar até o que eu não estou escrevendo aqui, tá? Volta o vídeo, anota de novo. Professor, que recursos minerais são esses aqui? Ó? Nós temos aqui principalmente o carvão mineral. Você sabe que para tirar aqui o carvão mineral, simplesmente você vai ter que remover o solo, certo? Lembrando que nessa época de carvão mineral, eles não tinham noção de impacto,
ok? Eles não tinham noção de que causa, o que o carvão mineral vai causar no mundo. Então, a queima do carvão, ela vai emitir na atmosfera o quê? Ela vai emitir o dióxido de carbono, o chamado CO2. E esse CO2, ele vai engrossar, ele vai causar danos no efeito estufa. Então, ele vai causar danos no efeito estufa. Professor, por que você está falando que vai causar dano no efeito estufa, sendo que o efeito estufa já é um dano? Calma. O efeito estufa ele é um fenômeno natural. Ele está sendo alterado pela ação do homem. Tranquilo? Vou mudar aqui o papel. Bom, então de positivo, certo? Nós tivemos aqui, de positivo com a Revolução Industrial, nós tivemos aqui o surgimento de máquinas. Professor, o que isso tem a ver? Máquinas. Aumento da produção. Por isso, pessoal, que nós já vimos aqui com vocês, em uma outra série, que nós já vimos as fases da indústria. Está ligado aí o artesanato, a manufatura e a maquinofatura. Então, imagine só a produção de produtos, né? Na época do artesanato. Tudo era à mão, não usava nenhum tipo de instrumento maquinário. Tranquilo? Então, o que vai acontecer? Nós íamos ter poucos produtos. Quando surgem as máquinas já passam a fazer em grande quantidade, certo? A questão aí de produtos mais rápidos também. Tranquilo? Isso nós vamos ver aí lá mais na frente. Beleza? Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, dentro da primeira Revolução Industrial, o surgimento de quê? Então, nós vamos ter aqui, ó, né, o surgimento de novas tecnologias. Ok? O surgimento de novas tecnologias. Ah, professor, mas o senhor está falando da tecnologia daquela época. Lembram que já não deixa, não quer dizer que hoje ela é uma tecnologia fraca, não quer dizer que ela não seja tecnologia, tranquilo? Então vamos lá. Vamos fazer assim. Esse surgimento de novas tecnologias, ele ocorreu aonde? Na primeira Revolução Industrial. Tranquilo? A Revolução Industrial começou onde? Na Inglaterra. Ok? Ela começou na Inglaterra. Tranquilo? Foi aqui que deu início ao uso de máquinas. Professor, o que eles tinham de bom lá na região da Inglaterra que fez com que começasse a Revolução Industrial? Primeiro, eles criaram quem? As máquinas. Depois das máquinas, eles começaram a descobrir e intensificar o uso de carvão mineral. Tranquilo? Nós tivemos aqui o carvão mineral. Então, juntando máquinas, carvão mineral, Revolução Industrial, eles começaram a fabricar tecidos, carros, que mais? Maquinários. Opa, chegamos onde queríamos. Professor, calma aí. Esses maquinários, eles vão gerar um problema, tranquilo? Por quê? Porque nós passamos por um processo de evolução. Coloca aqui, maquinários evoluíram. Quando elas evoluíram, elas trouxeram para a agricultura, coloca aqui, ó, para a agricultura. Trouxe para a agricultura insumos. Professor,
Que insumos são esses? São mecanismos, são máquinas para ser utilizado onde? Na agricultura. Professor, isso vai gerar um problema? Sim, porque quando vocês introduzem a máquina na agricultura, você vai gerar o quê? O desemprego. Quando você gera o desemprego, automaticamente esses desempregados vão criar um fenômeno chamado êxodo rural. Eu estou falando de qualquer lugar, tá? Principalmente na Inglaterra, lá no século XVIII, onde as pessoas que trabalhavam no campo passaram aí diretamente para a cidade e chegando lá era muita mão de obra e pouco serviço. Então começou a gerar um problema, tranquilo? Então nós temos o desemprego, o êxodo rural e gera também, além do desemprego, uma oportunidade. Oportunidade de quê? De trabalho. Como é o nome desse trabalho? Desemprego, emprego informal. São empregos sem carteira assinada. Tranquilo? Então, as máquinas na Revolução Industrial gerou aí todo um problema, certo? Trouxe aí seus benefícios, trouxe seus lados negativos, tranquilo? Então, essa desestruturação, ela acontece pela evolução da máquina, que vai gerar o quê? Gera o desemprego, consequentemente vai gerar o êxodo rural. Só que aí gera uma oportunidade onde as pessoas criam aqui o emprego informal. Tranquilo? O que é o emprego informal? Emprego sem carteira assinada. Beleza? Tranquilo? Próxima aula a gente continua aí. Abraço a todos e até amanhã.